senhores, é com muita alegria que recebo todos aqui na Casa da Literatura do poeta Cruz de Souza. É uma honra para mim, como coordenadora desta casa, receber hoje a Ana Cláudia para essa sessão de autógrafos do livro dela tão especial, Nós e os Outros. Um livro inédito que difunde a psicologia científica existencialista, retratando casos clínicos de maneira leve e de fácil entendimento. O livro me surpreendeu por não ser especificamente para psicólogos ou estudantes, mas um livro para qualquer pessoa que queira conhecer uma dor ou uma dificuldade do outro, que pode ser um amigo, um vizinho, um familiar ou nós mesmos. Como coordenadora desta casa, é uma honra para mim receber todos vocês como convidados especiais, e especialmente a autora por ter escolhido esse espaço. Em nome da Fundação Catarinense Cultura, agradeço a todos vocês. Muito obrigada. Quero agradecer a todos vocês por estarem aqui hoje, né? Claro que sem vocês, né, a gente não tem também muito, não faz muito sentido escrever se não tiver audiência, né, se não tiver quem se interesse pelo tema. Como disse a Priscila, o livro tem esse objetivo mesmo, né? Eu escrevi o livro em primeiro lugar para homenagear o Pedro, né, o Pedro Bertolino, que é o nosso professor, né, da vida toda. Os trabalhos que estão no livro são todos orientados por ele, nesses anos todos, desde há 30 anos que eu trabalho com ele, psicoterapia e com orientação dele. Então, esse livro começou como uma forma de homenageá-lo e de registrar o trabalho dele, né, já que ele é um senhor idoso, que vai durar muito, mas que está aí para ver o trabalho dele difundido e registrado. Né, com as minhas amigas, com as minhas colegas de trabalho, a gente sempre se importa e se preocupa com isso, né, que a gente tenha um documento que mostre o que a gente faz e que vá para além da gente. Então, o objetivo do livro, de fato, é que ele alcance o maior número de pessoas possível, porque a gente quer que as pessoas conheçam a psicologia existencialista e vejam que há uma possibilidade de superação das complicações psicológicas que vai além do que comumente se coloca como lidar, conviver, né, com uma situação psicológica. Existe metodologia de intervenção para um processo terapêutico com início, meio e fim. Então, esse é o objetivo. Eu escrevi para as pessoas, para os pacientes, para as pessoas, né, principalmente, não propriamente para os estudantes ou profissionais da área, porque eles têm outros recursos e outras possibilidades de chegar até a gente, mas, né, eu espero que vocês gostem do livro, que vocês possam, né, dar um feedback aí de que conseguiram ver e se identificar, como disse a Priscila, com alguma coisa do que foi colocado no livro, ou identificar alguma pessoa da família de vocês que possa ver nesse livro a esperança. Né? Então, é isso. A Ana falou tudo, né? Eu estou aqui como amiga, como sócia do consultório que atua com ela há muito tempo, há mais ou menos de 20 e poucos anos, né? Para não falar 30, não revelar a nossa idade. E também como presidente do NUCA, que é o Núcleo de Estudos e Atividades de Existencialismo, que tem por objetivo algo que o livro da Ana concretiza, né? Que é poder colocar ao alcance da maioria das pessoas uma possibilidade que a psicologia existencialista permite às pessoas que estão em padecimento e em sofrimento. Então esse livro é muito importante para o nosso movimento, porque ele traz exatamente o trabalho que foi construído com a mediação do Pedro até hoje, em todos os aspectos de trabalhar metodologia, aprofundar, porque assim, a gente fala assim, ó, entender nós, né, a gente como psicoterapeuta, entender o problema do paciente, compreender até as suas razões, né, o que aconteceu no seu passado, é algo que fica muito fácil. A dificuldade é o que o livro da Ana vai mostrar, é você fazer um caminho que medie o paciente, não apenas a entender, né, o que levou a ele ter tais padecimentos,
mas a ele superar, e superar no seu saber de ser, né? Ele conseguir se perceber e perceber as suas possibilidades futuras para além do que ele sofreu, do que ele se constituiu. Então esse livro para nós é muito importante, porque ele mostra nesses 11 casos que a Ana apresenta como é feito um caminho, e ela disse que fez para as pessoas de maneira geral, e fez realmente, mas também, né, quem fez psicologia, quem é psicólogo, se lê e analisar tudo que ela registra ali, vai ser capaz de perceber um caminho metodológico pelo qual é possível mediar as pessoas a saírem do seu sofrimento, né? Então, para nós é muito importante por isso, né, por tudo isso que significa, além da homenagem ao Pedro, que é uma pessoa fundamental, que nós só somos psicólogas e psicoterapeutas como somos pela mediação dele, né? Então, muito obrigada, Ana, por a tua generosidade de passar finais de semanas a fio, porque foi isso que aconteceu muitos anos, né? Foi uns 2, 3 anos aí que a gente falava com a Ana, e aí, vamos sair, vamos fazer uma trilha? Não, tô escrevendo, tô revisando o caso 1, tô escrevendo o caso 3, tô revisando e tal. Então, foi muito empenho, né? Foi uma dedicação muito generosa, né? Então, ela teve essa generosidade e, por isso, é muito importante que ela seja homenageada nessa noite. Sou Justina, serei breve porque muita coisa já foi dita, mas como testemunha dessa trajetória de estudos, lá desde os anos 80, acompanhando algumas coisas e como paciente mesmo do processo terapêutico, e acompanhando o movimento, a caminhada, que foi a construção desse processo, né, dessa metodologia. Então, estou muito feliz e quero dizer isso da importância como um momento histórico mesmo, momento histórico da psicologia. A gente pode afunilar para dizer a psicologia existencialista, sartreana, científica, mas eu acho que para a psicologia mesmo. Eu não sou estudiosa da psicologia propriamente, mas eu não conheço nenhuma obra, porque sempre fui curiosa e busquei de muitos modos. Eu não conheço nenhuma obra que consiga ser assim, claro, com essa metodologia, esse tecimento, essa caminhada toda, embora tenha vivenciado e sair de situações muito delicadas nesse processo, né? Então, sou testemunha dessa coisa toda. E também isso de ser acessível, porque a teoria, ela é muito complexa. A gente estuda Sartre, estuda teoria, estuda anos após anos e volta de novo e continua. O que mesmo quer dizer isso? Como que é isso, né? E de repente eu imaginei que podia ser um livro que ficasse mais pesado, que tivesse querendo explicar ou trazendo, e ficou um livro leve, um livro que traz essa complexidade toda e mostra esse caminho, né? Mostra passo a passo e mostra a trajetória de outras pessoas de um modo que a gente compreenda mais profundamente o ser humano, né? Eu acho isso incrível. Primeira leitura que eu fiz, e aí eu falei para Ana, eu li o manuscrito, né? A gente fala, embora seja digitado, e aí era assim, parecia que era mais sério, assim, né? Mais difícil, né? Mais, digamos assim, mais uma objetividade diferente de tudo que a gente já viu, né? E sim, ela continuou, né? Isso tudo continua. A Ana brincou outro dia, né? Mata a cobra e mostra o pau. Eu falei, não, mas mostra toda a aproximação da cobra, como era a cobra, a reação, o sentimento, a atitude, ou o que é a estratégia, ou tudo, né? Tudo. Então, eu quero parabenizar imensamente a Ana, dizer sim, é um momento histórico, já foi no lançamento no primeiro dia, mas continua sendo
né, um feito histórico da Ana, que representa o trabalho de coletivo, né, de décadas, e o Pedro, o orientador, né, sempre. E eu acho que não deve ser só dito psicologia sartriana, sabe? A gente tem que adjetivar que tem a bertoliniana nesse caminho, né? E o Nuca está em festa, então. Muito obrigada. Parabéns. Chovendo no molhado, né? Sou obrigada a dar molhar mais um pouquinho aqui o terreno. Mas assim, para a gente que fez psicologia lá há muitos anos atrás, alguns anos atrás, na época, o comum na psicologia, né, no senso comum e na própria universidade, era que os problemas emocionais, psicológicos eram doenças mentais, e isso não tinha a menor dúvida. E com o professor Pedro, estudando lá o paciente psiquiátrico e tal, a gente começou a ver que, na verdade, todos os problemas emocionais, psicológicos, psiquiátricos, sempre eram um problema da vida de relações. Das relações com os outros, com o passado, com o futuro, com as coisas, com o nosso corpo, né? E esse livro, claro, e ele acrescentava inclusive assim que se a gente fosse ver a fundo, em toda a complicação psicológica, a gente sempre encontrava como a determinante, né, o pilar que sustenta as complicações, sempre sendo a solidão. E ele até diz que se não existisse solidão na vida humana, poderíamos dizer que não existiriam problemas emocionais. Existiriam, assim, problemas neurológicos e tal, de outra ordem, mas não psicológicos, emocionais, psiquiátricos. E esse livro foi, assim, super importante, porque ele, né, dá uma direção por onde pesquisar e por onde a psicologia estudar e avançar, né? Esse livro, ele tem um papel importante na psicologia, né? Eu considero não é o único, né? Mas um livro básico importante, justamente por isso. Ele é super didático, tem uma linguagem bem acessível e vai desmontando todos os preconceitos que a gente tem, né? E trazendo bem concretamente como é isso. Todo problema psicológico é isso, sempre tem na base solidão e sempre diz respeito às nossas relações no mundo, relações concretas, cotidianas da vida, né? E uma coisa que angustiava o professor, né, o professor Pedro na época, é que dando essas aulas, muitas pessoas procuravam ele nos corredores e tal, para saber uma indicação de psicólogo que trabalhasse com essa psicologia e que resolvesse problemas psicológicos. E na época ele não tinha. E aí todo o envolvimento dele na sequência foi de estudar Sartre, aprofundar, continuar os estudos, aí ele elaborou os modelos de intervenção e tal, e ele conseguiu chegar na elaboração de um processo terapêutico, de uma intervenção, sistematizar uma intervenção psicoterapêutica que pudesse ser repetida, na qual a gente conseguiria recuperar pacientes, né? Aí o livro da Ana eu considero que vem na sequência desse processo. Então ali no livro da Ana a gente tem a exposição de 11 casos trabalhados, casos com problemáticas diferentes, né? Solidão familiar, adolescência, como constituir um projeto de vida, solidão, desenvolvimento de personalidade, superação da necessidade de escassez, uma doença um pouco mais grave e as complicações emocionais decorrentes disso, enfim, pânico, vários, só para citar alguns exemplos assim, né, do que tem, né, dos casos que tem no livro da Ana, mas são 11 casos com problemáticas diversas. E a gente pode ver que em todos esses casos foi feito um caminho que vem na continuidade do que eu estava falando do livro do Vandenberg. Então assim, todo problema psicológico não tem problema emocional psicológico que não seja da vida de relações, e sempre tem solidão na base. Aí o livro da Ana, o que ele faz? Os pacientes chegam no consultório e aí ela faz um caminho de verificar as queixas, e aí ela avança das queixas para identificar o problema, e aí identificando os impasses e tal, né, se são problemas circunstanciais da vida, né, momentânea,
ou se são impasses que dizem respeito ao processo de constituição da personalidade, que se dá na infância e adolescência. E aí, identificado qual é o problema, quais são os impasses, aí a gente encontra ali no livro, né, todo o planejamento que foi feito e a execução desse planejamento, de modo a realizar o trabalho na qual o paciente foi se localizando, né, tanto em relação ao seu passado, né, nas possibilidades atuais, enfim, nos seus impasses, e progressivamente, na medida que ele foi se localizando, ele foi ficando sujeito do seu ser e superando esses impasses, resultando ali no final do livro, né, pacientes viabilizados aí no cotidiano, na vida concreta. Hoje, a gente pode ver que todos eles têm uma vida dentro do padrão de normalidade, né? E não é uma coisa assim só, é momentânea, só um dia. Não, eles estão com a personalidade reestruturada, seguros, com experimentação de ser como horizonte e, vamos dizer assim, inteiros, né? E, vamos dizer assim, com a personalidade reestruturada e viabilizados na vida. Então, isso, né, a gente só consegue com esse trabalho possibilitado por essa metodologia. Então, a gente considera que o livro da Ana, né, vindo aí na sequência, né, do esforço da psicologia por construir a psicologia científica, como mais um passo importante nessa direção, em mostrar o caminho das pedras, o caminho para a intervenção científica que faz sentido na psicologia, né? Isso aqui, uma metodologia de intervenção, e todos nós praticamos ela da mesma forma. Esse é a nossa exigência, o nosso rigor, que ele seja reproduzível, né? Então, assim, a gente consiga... E é isso que a gente também quer que apareça no livro, porque são 11 casos justamente para isso, para mostrar que são 11 problemáticas diferentes com a mesma metodologia, aplicada por mim, aplicada pela Lara, pela Angelita, pela Ana, por todas as nossas psicoterapeutas e por todo mundo que vier, né, Dorothy, todo mundo que vier, José, todo mundo que vier aí no futuro a estudar conosco e trabalhar, vai trabalhar da mesma forma. Então, o livro é como a gente faz. E é isso que a gente também é importante por isso. Quando as pessoas perguntam o que o existencialismo faz, a psicologia existencialista é isso, né? E todo mundo que trabalhar com a gente vai trabalhar da mesma forma e conseguir os mesmos resultados se aplicando ao trabalho.